Na lição de hoje, nós vamos compreender que Deus estava para trazer uma fome de 7 anos sobre a face da terra. Com antecedência, pelo menos 20 anos antes, Deus já estava comunicando ao coração de um jovem parte daquilo que ele iria fazer. Esse jovem era José. Ele era um jovem, a princípio, imaturo, altivo e vaidoso. Ele possuía 11 irmãos e todos os irmãos o odiavam por conta dos sonhos, por conta da forma como José se dirigia a eles, sempre talvez tagarelando, contando vantagens. Você pode interpretar que ele era ingênuo, mas quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que tinha traços na personalidade dele que precisavam ser tratados. O pai o tratava com amor diferenciado, ele era o queridinho do papai. E para completar, o pai queria colocá-lo como o líder da tribo, não sendo ele o mais velho. Então, os irmãos odiavam José, porque o pai demonstrava uma preferência, um amor diferenciado para com José e deixava isso claro e notório a todos. Então, nós vemos que José, ele estava recebendo revelações de Deus, era uma peça de um quebra-cabeça. Ele não sabia qual era o significado, talvez ele imaginava que ele seria o gestor da família, da empresa, da fazenda, mas Deus tinha para ele algo muito maior. Só que Deus teria que tirá-lo do seu ambiente de conforto, onde ele era um menino mimado, e forjá-lo no fogo da aflição para ele se tornar o grande líder mundial que salvou o mundo da sua época do caos, da fome e da morte certa que ocorreria no mundo da sua época. Então nós vemos que José, ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento e ele teve que ser transformado e moldado pelas mãos de Deus. É sobre isso que nós queremos falar nesta lição. Amado pelo Pai e odiado pelos irmãos. Nesta sessão, nós vamos compreender que José, ele era amado pelo seu pai, todavia odiado pelos seus irmãos. E nós vamos ver que esse ódio, ele foi alimentado pelo próprio pai e pelo próprio José. Então, a natureza humana, ela tem tendência a ciúmes e inveja. Quando o pai e o filho, José, eles propiciam um ambiente favorável para que esse ódio, esta inveja seja potencializada, nós vamos ver esses filhos arquitetando a morte do próprio irmão. Então, nesse tópico, nós vamos compreender que José, ele era um menino mimado, um menino altivo, vaidoso e que despertava a ira e o ódio dos irmãos em virtude da sua superioridade, dos seus sonhos e das suas revelações. Então, Deus precisava trabalhar na vida de José. José, ingênuo ou altivo? José era o 11º filho de Jacó. Aos 17 anos, suas habilidades e competências já eram notórias entre seus irmãos. Alguns leitores o têm como um jovem ingênuo, mas uma leitura mais acurada revela que José era vaidoso e altivo. A prudência não fazia parte das suas palavras. Ele fazia questão de contar aos irmãos os sonhos e revelações que recebia, o que lhes despertava ainda mais a ira, o ódio e a inveja.
Deus escolhera a José para ser um grande líder. Todavia, ele seria forjado no fogo da aflição para ser o líder que o Senhor havia idealizado. Bem, meu amado, nesse subtópico aqui nós compreendemos José. O grande dilema, ele era ingênuo ou ele era altivo? Algumas pessoas, quando lê a história de José, pensam que ele era um menino ingênuo, imaturo, que contava os seus sonhos na sua simplicidade, mas uma leitura mais acurada, detalhada, nós vamos compreender que tanto Jacó como José, eles criaram um ambiente propício para que aquele ódio dos irmãos e a inveja, eles se potencializassem, culminando até com a sua morte. Eles intentaram tirar a vida de José, só não conseguiram porque Deus entrou no meio daquela situação. Então, eu tenho a compreensão, não tenho a última palavra no assunto, que José, ele era vaidoso e altivo. A prudência, ela não fazia parte do cotidiano de José. Ele fazia questão, praticamente, de esfregar na cara dos irmãos a sua superioridade, as suas habilidades e competências, a sua capacidade de liderança já era notória entre os irmãos. Então, o pai queria colocá-lo como líder tribal, e aquilo despertou ainda mais o ódio dos irmãos, porque ele era o caçula, ele era o 11º filho, ele era o primogênito de Raquel, a mulher que Jacó realmente amou. Mas ele teria que passar pelo caminho que todo líder passa. Um líder, ele não surge de uma hora para outra. Ele precisaria aprender a ser servo para depois aprender a liderar. Mas o pai de José queria colocá-lo lá no topo sem que primeiro ele galgasse as posições. Então Deus precisava trabalhar no caráter de José para torná-lo o líder que Deus havia idealizado. Mas para que isso acontecesse, Deus teria que tirá-lo do seu ambiente, tirá-lo da casa onde ele era mimado e também odiado, para levá-lo para uma outra terra e um outro povo na condição de escravo, onde ele começaria por baixo. Deus trabalharia o caráter dele para ele se tornar o grande líder que Deus havia planejado e arquitetado para a vida de José. Subtópico de número 2. Preferido do pai e odiado dos irmãos. Jacó cometeu o mesmo erro que seus pais. Ele deixava claro a todos sua preferência e amor para com José. Ao dar-lhe uma veste colorida, o velho patriarca expressava o desejo de colocá-lo como o líder tribal. Este intento colocou seu escolhido em situação de perigo. Jacó não compreendeu que uma liderança nunca deve ser imposta, mas conquistada e reconhecida. Há pastores que na velhice querem impor um substituto de acordo com seus interesses, não levando em consideração a aprovação da membresia ou tampouco o reconhecimento de Deus. Neste subtópico nós temos lições aí maravilhosas. Jacó, ele era preferido do pai e odiado dos irmãos. Então nós observamos que Jacó, irmãos, ele reproduziu um comportamento que ele viu em casa. Porque entre Esaú e Jacó, Isaque tinha preferência para com Esaú
e já Rebeca tinha preferência para com Jacó. E o que é pior, eles deixavam claro, notória, esta preferência. Jacó cometeu o mesmo erro, porque ele veio desse berço. Ele foi educado desta forma. Então ele estava reproduzindo o que ele vivenciou. E ele demonstrava uma preferência para com Jacó em detrimento dos demais irmãos. Quando ele dá a José uma estola colorida, aquilo ali era um símbolo de liderança, de preferencialismo. Aquilo despertou ainda mais o ódio dos irmãos. Aquilo ali levou os irmãos a odiarem José muito mais. E para completar, José fazia questão de contar os seus sonhos. Então nós vemos ali um ambiente nocivo. Jacó ele não compreendeu na velhice que ele estava colocando o escolhido dele, o amado dele, o filho preferido dele, em uma situação perigosa, meu querido. Ele foi, vamos dizer assim, não vou falar ingênuo, mas ele reproduziu um comportamento que ele aprendeu dentro de casa. Infelizmente, nós deveríamos aprender com os erros cometidos. Dentro de casa, podemos ter vários filhos. Tem pais aí que têm 5 filhos. Antigamente tinha 10 filhos. Então, é um desafio você demonstrar o mesmo amor, o mesmo sentimento e tratar a todos com o mesmo princípio de igualdade. Porque se isso não ocorrer, você amar um e deixar que ele é o preferido em detrimento dos demais, isso vai trazer problemas. Vai colocar esse filho em situação difícil. Ele será odiado, ele será desprezado, invejado e muitos desejarão até mesmo a sua morte. Trazendo isso, fazendo uma aplicação nos nossos dias, nós vemos que muitos líderes de igrejas, pastores, aí, presidentes, que estão aí há anos, quando estão chegando na velhice, que não podem mais liderar a igreja, eles tentam colocar um líder segundo os seus interesses, o seu preferido, o seu queridinho, aquele que vai de encontro não aos interesses da igreja. Os membros tão pouco são consultados, ou tão pouco esse substituto ele tem um reconhecimento de Deus. Ele quer impor sobre a igreja, cometendo o mesmo erro que Jacó cometeu. Porque uma liderança, irmãos, ela não é imposta sobre as pessoas. Uma liderança, ela é conquistada, ela é reconhecida. O líder, primeiro, ele aprende a ser servo. Ele vai crescendo, conquistando o respeito, a admiração dos liderados. Aí, quando ele é apresentado para ser líder, é apenas um ritual, porque todos já reconhecem que ele já exercia a liderança, que ele tinha as qualificações. E, infelizmente, isso não tem ocorrido pelo Brasil afora. Com raras exceções, muitos pastores querem impor o líder segundo os seus interesses. Que interesses são esses? Que o dinheiro, que a qualidade de vida venha favorecer a ele e toda a sua prole, toda a sua descendência, atropelando a membresia e até o próprio Deus. Então, meus amados, vamos aprender com os erros e equívocos cometidos no passado. Subtópico de número 3. A tentativa de silenciar um sonhador. Miles Monroe dizia: os amigos nos fazem bem, mas os inimigos nos promovem. Os irmãos de José, na tentativa de o eliminarem de vez, o espancaram, jogaram no fundo de um poço e, por fim, o venderam como escravo. Em todo momento, o Senhor estava presente para preservar-lhe a vida
e colocar seu plano em ação, ainda que José não soubesse naquele instante. Há momentos em que Deus decide não atender às súplicas de um aflito. Seus planos podem não ser compreendidos em dado instante, mas o será no dia de amanhã. O justo vive e vencerá pela fé. Nesse subtópico, nós vamos ver a tentativa de silenciar um sonhador. Um pregador nos Estados Unidos, já até faleceu, Myles Munroe, ele afirmava que os amigos nos fazem bem, mas os inimigos, estes nos promovem. Então, meu querido, Deus, ele torna o mal que as pessoas intentam contra a nossa vida em bênção. Os amigos, eles nos trazem alegria, mas são os inimigos que nos promovem. Davi foi promovido ao derrubar o gigante. Então, nós vemos aí que nós não devemos preocupar com a fúria do adversário, com o ódio, com a perseguição das pessoas. Nós devemos focar no Senhor. Então, os irmãos de José, no intento de querer silenciar o sonhador, matar o sonhador, eles o espancaram, bateram, jogaram no fundo do poço, tentando matá-lo. Um dos irmãos entrou no meio e disse que não deveriam matá-lo. Então, eles pegaram, venderam José como escravo, sem que esse irmão soubesse, Rubem, e ele foi vendido como escravo aos midianitas. E os irmãos ainda tiveram lucro, ganharam ainda dinheiro com a venda de José. Então, nós compreendemos que naquele instante, José ele não conseguia compreender a razão de Deus não atender a sua súplica. Talvez José, lá no fundo do poço, clamava a Deus por socorro, clamava a Deus para ter misericórdia, para enviar alguém ali para o socorrer. Mas José, naquele momento, ele não conseguia compreender os propósitos e os desígnios de Deus. Deus estava presente naquele momento. Deus não permitiu que tirassem a vida. Deus usou Rubem para que os irmãos, dominados por um sentimento de ódio, possuídos por um espírito de morte, de homicídio, tirassem a vida de José. Ali nós vemos Deus trabalhando. Então, há momentos que Deus vai decidir não atender a oração daquele que clama. Por qual razão? Porque ele está colocando em ação o seu plano, o seu projeto. O plano de Deus de pegar o menino imaturo, o menino altivo, o menino vaidoso, o menino mimado, para transformá-lo num grande líder mundial, estava em pleno andamento. Então, meu querido, Deus ele não respondeu à oração de José, porque se Deus atendesse à oração de José, ele seria, no máximo, um fazendeiro administrando uma fazenda que iria à falência. Então, a Bíblia fala, eu sei os planos que tenho acerca de ti. Então, meu querido, nós temos que confiar em Deus, até quando Ele não responde às nossas súplicas, até quando Ele não responde ao nosso clamor, porque nem tudo é uma questão tão somente de fé, mas uma questão de propósito estabelecido pelo Senhor. Deus estava no controle, colocando em ação o projeto dele para amadurecer, trabalhar o caráter de José para ele se tornar o líder, que seria o salvador do mundo da sua época. Etapas de capacitação de um líder. Nesta sessão, nós vamos compreender que o período de Deus trabalhar na vida de José envolveu várias etapas. Deus colocou José para ser gestor de abundância, riqueza,
fartura e abundância na casa de Potifar. Mas Deus também o colocaria para ser gestor, administrador no cárcere, no lugar de escassez, no lugar de dificuldades e aperto. Então, José passou por várias etapas. Deus tinha que moldar o caráter de José, Deus tinha que conceder a ele habilidades e competência e experiência de vida, para no dia de amanhã, quando a fome chegasse, ele estivesse maduro, preparado para exercer a liderança que Deus tinha reservado para ele. Amém, meu amado? Vestes de líder trocada por vestes de servo. Em seus melhores sonhos, o jovem hebreu pensava que um dia seria o gestor das propriedades do pai. Ele jamais poderia imaginar que a fazenda do pai iria à falência e que ele seria o instrumento de Deus para salvar toda a sua família e o mundo da fome e morte certas. A primeira etapa do preparo de José como líder já estava estabelecida por Deus. Ele aprenderia a ser servo, começaria por baixo e gradativamente seu talento seria reconhecido. Ninguém que anda com Deus chega às alturas sem que antes tenha usado as asas da humilhação. O caráter de José seria forjado em meio às tribulações, tentações, injustiças, calúnias, solidão e ingratidão. Nesse subtópico nós vamos observar aqui as vestes de líder de José foram substituídas pelas vestes de servo. Então, Deus estava trocando as vestes. O pai deu a ele uma veste de líder, mas Deus colocou nele uma veste de servo. Então, o projeto de Deus para a vida de José estava em pleno andamento. Ele começaria por baixo, ele não começaria por cima, porque José, em seus melhores sonhos, irmãos, ele imaginava que seria um dia o gestor das propriedades da fazenda do pai. Só que ele jamais poderia imaginar que aquela fazenda um dia ia quebrar, porque a fome viria. Aquela fazenda, aquela propriedade iria à falência. Eles teriam que ir ao Egito, na verdade, nem o Egito não teria o provedor. Então Deus estava preparando José para salvar a sua própria família, os seus irmãos que o odiavam, para salvar o Egito, para salvar o mundo e os povos daquela época. Então, olha o projeto que Deus tinha para ele. Então Deus estava frustrando os planos pequenos de José para realizar os seus grandes projetos na vida daquele rapaz. Então José, ele começaria por baixo e não por cima, tá bom, meu amado? Eu destaco ainda, a primeira etapa do processo já estava estabelecida por Deus. José, ele seria gestor na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele começou, talvez, vamos dizer, limpando o chão, fazendo serviços simples, mas gradativamente o seu talento, as suas habilidades e competências, elas foram reconhecidas por Potifar. Então, aquele escravo estava galgando posições de liderança. Então, Deus tira a veste de líder que o pai colocou, mas era um líder despreparado. E Deus coloca as vestes de servo para tornar um líder preparado, não pelo pai, mas pelo Deus verdadeiro. Então, meu amado, assim não é diferente nas nossas vidas. Ninguém
Ninguém que anda com Deus, ele sobe, ele chega a exercer cargo, posição de liderança, sem que primeiro ele use as asas da humilhação. Primeiro ele passa pela humilhação, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, que no seu tempo ele vos exaltará. Então José estava passando pelo período da humilhação, usando as vestes, as asas da humilhação para poder subir, para poder crescer, para poder ser visto, meu querido. Esse é o projeto de Deus. José seria provado, forjado caráter no meio da humilhação, da calúnia, da difamação, da ingratidão e de tantas outras situações que ele não compreenderia. Mas a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Então o justo vive e vence pela fé. Gestor de escassez no cárcere. O cárcere pelo qual José passou durou pelo menos 2 anos. Este período o preparou para saber liderar com a gestão da escassez. Embora estivesse preso, era ele quem administrava o ambiente. Note que sua primeira gestão foi na casa de Potifar, lugar de abundância e fartura. Antes que Faraó sonhasse com vacas gordas e magras, o jovem hebreu já estava vivenciando ambas as situações. Deus já o estava preparando para o caos que se abateria sobre o mundo de sua época. Uma pessoa apta para a obra de Deus aprenderá com os altos e baixos da vida. Em toda a etapa do processo, ela aprenderá lições que abençoarão a muitos outros. A segunda etapa do processo de Deus para moldar o caráter de José e transformá-lo no líder que Deus havia idealizado, passava pelo cárcere. Ah, irmão Mauro, mas que coisa de injustiça, aquela mulher difamou, caluniou, deu mal falso testemunho e José foi preso injustamente, meu querido. Como eu já disse, os amigos nos fazem bem, mas os inimigos nos promovem. Aquela veste de José na mão daquela mulher, ele poderia pensar que aquela veste foi um instrumento de maldição. Mas, na verdade, aquela veste foi um instrumento de bênção. Porque por conta daquela veste foi a prova que ela tinha, ou a falsa prova, para sentenciar e condenar José. E José foi parar justamente no lugar que Deus havia idealizado para ele. Observa que a primeira gestão que José vivenciou foi a abundância, a prosperidade, a riqueza. E tudo que ele fazia prosperava. Ele era um gestor, um administrador. Então agora Deus o pega de lá da abundância e coloca ele no cárcere, onde estavam lá criminosos, bandidos, estavam pessoas ali cumprindo pena em virtude dos crimes que haviam cometido. O que não era o caso de José. Ele estava ali fazendo um estágio. O período de José ali durou no mínimo pelos 2 anos. Foram 2 anos ali. Ali ele aprendeu a administrar crise, administrar pessoas em desespero, criminosos, pessoas com tendência talvez suicida, pessoas que tinham perdido a esperança. Então ele foi um gestor de crise. Antes que Faraó, aqui que eu vejo a grandeza de Deus, antes que Faraó sonhasse com vacas gordas e vacas magras, José já estava vivenciando isso na vida dele, meu querido. Ele passou pelas vacas gordas, abundância, prosperidade, agora ele estava vivendo as vacas magras e estava conseguindo fazer a gestão, tanto no período de abundância como no período de crise. E administrar
as emoções das pessoas, como nós vamos ver no próximo subtópico, que José ele estava dentro do projeto de Deus. Então, meu querido, ninguém que Deus chama, ele vai ser líder do dia para a noite. Ele vai aprender lições que só serão aprendidas no meio das aflições, no meio das injustiças, das calúnias, da perseguição. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quero deixar aqui um texto bíblico. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versos 11 ao 13. Estas palavras, amados, foram proferidas pelo apóstolo Paulo. Ele vem dizendo aqui para a igreja em Filipos que ele aprendeu a viver os altos e baixos da vida. Ele aprendeu a viver no momento de abundância e no momento de escassez, no momento de fome e nos momentos, meu irmão, em que a mesa era farta. Ele fala que eu aprendi. Como ele aprendeu? Porque Deus o ensinou na escola da vida. E agora Paulo, ele estava apto, preparado para ensinar, para doutrinar, para abençoar a igreja do Senhor. Então, ao longo da caminhada, meu querido, nós vamos experimentar vacas gordas e vacas magras. Mas nós temos que aprender com essas lições, porque estas lições que nós estamos aprendendo hoje, seja no período das vacas gordas ou no período das vacas magras, elas se tornarão bênção para milhares e de outras pessoas. Então, talvez você não tenha uma dimensão exata do que Deus está fazendo aqui na sua vida. Agora, Paulo, ele diz que tudo posso naquele que me fortalece. Esta palavra não é de triunfalismo, é uma palavra de resiliência, é a capacidade de se adaptar a cada momento que Deus permite nós passarmos, nós atravessarmos, porque Ele é o Senhor da nossa vida, Ele que conduz a nossa história. Paulo viveu também o período de vacas gordas e o período de vacas magras. Mas, e o mais importante, ele aprendeu as lições que Deus queria comunicar para ele em cada uma das situações que ele vivenciou ao longo da sua vida. Um gestor que se compadece. 2 oficiais de Faraó foram parar no cárcere. Certo dia, José os percebeu tristes e abatidos. Embora não pudesse mudar a situação deles, ele propôs consolar-lhes os corações. Outrora, os sonhos de José tornaram-no um ser altivo e insensato. Agora ele se revelava uma pessoa capaz de se compadecer daqueles que sofriam. As palavras ditas pelo jovem hebreu prepararam-nos para um futuro próximo. Em breve, um seria exaltado e o outro seria abatido. Mesmo em face das dificuldades, o cristão é instrumento de Deus para trazer aos corações aflitos uma palavra de fé, a qual poderá prepará-lo para os dias bons ou para o dia da sua partida. José era gestor no cárcere. Foram parar ali 2 oficiais de Faraó.
Eles foram, olha, a sentença foi dada por Faraó. A sentença de Faraó, meu irmão, ninguém revogava aquilo não. E eles fizeram, a Bíblia não fala o que eles cometeram, mas eles foram parar ali. Então nós observamos que eles tiveram um sonho. E José percebeu que eles estavam amargurados, abatidos, cabisbaixos. Então observa agora, aquele rapaz que outrora era altivo, insensato, vaidoso, que não se preocupava com o sentimento dos irmãos. José, meu irmão, ele não se preocupava com o sentimento dos irmãos. Ele queria se engrandecer, ele queria se promover, ele já fora promovido pelo pai. Ele não estava nem aí se os irmãos estavam agradando ou não. Olha Deus moldando o caráter de José. José agora consegue se compadecer, irmãos. Ele consegue agora olhar para aqueles homens, embora ele não pudesse mudar a sentença, abrir a porta do cárcere e falar, vocês estão liberados agora, eu estou liberando vocês. Ele não tinha essa autoridade, mas ele procurou fazer algo para ajudar aqueles homens. E aqueles homens contaram para José os sonhos que eles tiveram. E José, na direção de Deus, sobre a ação do Espírito Santo, ele conseguiu interpretar o sonho. E um seria exaltado por Faraó, retornaria a trabalhar para Faraó. Já o outro seria executado. Então nós observamos que em ambos os casos, José preparou aqueles homens, deu a eles uma palavra para prepará-los para um futuro próximo. Aquele que seria exaltado, ele deveria lembrar que um dia ele passou pelo cárcere, para ele não cometer o mesmo erro de outrora. E aquele que seria abatido, que morreria, ele teve tempo, pelo menos 3 dias, para se arrepender, para rever seus conceitos e se preparar para o dia da sua partida, porque ele sabia que iria morrer. E a palavra de José se cumpriu. Então, o cristão é colocado neste mundo, irmãos, para ser um referencial, porta-voz de Deus, para se compadecer do aflito, do necessitado, nesses dias de pandemia, nesses dias de desespero, nesses dias de aflição, de angústia, de incerteza, onde muitos estão deprimidos, com tendência suicida. Nós temos a palavra de Deus para renovar a fé das pessoas, para trazer esperança ao coração das pessoas. Então nós precisamos ter o amor de Deus, o caráter de Cristo na nossa vida. José foi moldado, transformado. Ele agora conseguia se compadecer das pessoas. Então, a palavra que sai dos nossos lábios, ela pode preparar as pessoas para um futuro de vitória, um futuro de coisas grandiosas da parte de Deus, que Deus vai mudar a história da sua vida. Mas também a palavra que sai dos nossos lábios pode preparar a pessoa para o pior. Ela vai cruzar a linha da eternidade. Deus não vai curá-la, mas Deus tem um projeto maior ainda para a vida dela, que é a eternidade. Então nós precisamos saber consolar as pessoas, não fazer falsas promessas, mas trazer uma palavra na direção, na orientação de Deus, porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Amém, meu amado? Glórias ao nome do nosso Deus. Um líder forjado no fogo da dor. Nesta sessão, ou nesse momento da lição, nós vamos compreender que José, após ser forjado no fogo da aflição, no fogo da dor, da angústia, ele agora se tornou o líder que Deus havia idealizado. Do cárcere ao palácio. Após 13 anos em que o Senhor trabalhou o caráter e as competências de José, finalmente ele se encontrava apto para se apresentar diante de Faraó.
Deus colocou uma amnésia no copeiro do rei. Ele havia se esquecido do homem que o consolou no cárcere, mas, no devido tempo, sua memória foi restaurada. Colocar a plena confiança em homens pode ser uma ilusão. O Senhor perturbou a Faraó com sonhos que ele e seus adivinhadores não conseguiam decifrar. José não sabia. Seu aprendizado chegara ao fim. Agora ele estava apto a revelar a todos o conhecimento, o poder e a sabedoria do único e verdadeiro Deus. Olha o que Deus agora faz. Uma noite José está lá no cárcere. No dia seguinte ele se apresenta diante de Faraó. Mas para que do cárcere até apresentar-se a Faraó, ou do fundo do poço onde os irmãos o jogaram, até ele se apresentar diante do rei, o maior líder político do mundo da sua época, passaram-se 13 anos. Ele tinha 17 anos e aos 30 anos ele se apresenta diante de Faraó. Então nós observamos alguns elementos aqui que nós não podemos ignorar. Primeira coisa, José, quando esteve com o mordomo, o copeiro de Faraó, que ajudou, consolou, ele pediu que quando ele saísse de lá, ele se lembrasse de José. Então José procurou ali botar confiança no homem, na compaixão, na misericórdia do homem. Só que Deus permitiu uma amnésia naquele homem. Aquele homem se esqueceu. Aquele homem não se lembrou. Porque quem iria colocar José lá não era o QI ou quem indica. Não seria o homem. Não foi o pai Jacó. Deus é quem iria colocar José no lugar que Deus havia estabelecido. E não seria homens. Então colocar a plena confiança em homens, irmãos, é um perigo muito grande. Você pode se decepcionar. Se você tem uma chamada de Deus, você não precisa bajular ninguém, você não precisa ser medíocre, você não precisa estar alinhado com pessoas medíocres, porque se Deus te chamou, no tempo dele, ele vai te colocar onde ele prometeu para você, no tempo dele. Mas espera o tempo de Deus. Não queime etapas. No tempo de Deus, Deus colocou em Faraó sonhos que tiraram o sono, deixaram-no perturbado. O homem não conseguia dormir. E no dia seguinte ele chama os seus adivinhadores, conselheiros, encantadores, e ninguém conseguia interpretar aquele sonho. Aí Deus abre a mente do copeiro. Deus abre a mente daquele homem e fala: olha, agora eu me lembro dos meus pecados. Quando eu estava preso, eu tive um sonho de um jovem hebreu e tudo que ele falou se cumpriu tanto na minha vida como na vida do padeiro. Agora o Faraó manda chamar José. Então, meu querido, o José não sabia, mas o período de treinamento dele, o período de ter o caráter forjado, de ser gestor de vacas gordas e vacas magras, chegou ao fim. Ele não sabia que seria promovido, que seria agora, meu irmão, graduado, a colação de grau. Ele seria apresentado diante de Faraó. E quando ele chega diante de Faraó, ele enaltece o nome do Senhor. Ele fala: olha, não pertence a mim, pertence a Deus, o revelar segredos ocultos e mistérios. Então ele não traz para si a sua glória. Olha o caráter dele transformado. Ele não era mais aquele rapaz altivo, vaidoso. Ele aprende a dar glórias a Deus e atribuir. E em breve, Faraó e todos os seus oficiais teriam que ouvir da boca de um hebreu, da boca de um descendente de Abraão,
os mistérios, o propósito de Deus, o que Deus estava para realizar no mundo, que nem os deuses egípcios, as supostas divindades egípcias, poderiam impedir. José consegue traduzir o sonho. Então José agora estava apto, maduro, preparado para discernir. E ele mostra a sabedoria, a grandeza, o senhorio de Deus, porque Deus havia determinado que seriam 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Então Deus estava trazendo para Faraó as diretrizes do que iria acontecer. E cabia a ele tomar decisões para salvar o seu povo da morte certa, do caos que que viria dentro de um espaço curto de tempo. Então, meu querido, o que nós vemos? Deus exaltando José e o colocando no lugar onde Deus havia planejado. O menino mimado, o menino altivo, se tornou um homem humilde, que atribuía tudo a Deus e não era contador de vantagens. E Faraó, vendo a sabedoria, a modéstia, a profundidade e o Espírito de Deus na vida daquele jovem, ele compreendeu o seguinte: se o Deus verdadeiro revelou para esse jovem todos esses acontecimentos que estão por vir, com certeza não existe uma outra pessoa mais qualificada que não seja ele para exercer a liderança. Aí nós vemos Deus agindo, onde um homem como Faraó se curvaria ante a sabedoria de um jovem hebreu. Mas ali Faraó estava se curvando ante o poder, a glória, a sabedoria, o senhorio do único e verdadeiro Deus. Glórias ao nome do nosso Deus. Aleluias! Santo é o Senhor. Administrando a fase de abundância. José aprendera a administrar riquezas e escassez. Agora, o desafio seria muito maior: evitar que a fome destruísse uma nação e o mundo de sua época. Ele compreendeu que a razão do seu sucesso vinha de Deus e não de si mesmo. Durante os primeiros 7 anos, ele priorizou a segurança alimentar do Egito. 20% das terras passaram a ser área de plantio. Em cada cidade, ele designou oficiais para ajuntarem boa parte da produção em celeiros. As lições da gestão de José devem ser aplicadas na vida de cada crente. Poupar em tempos de abundância e não gastar além do necessário. Um dia, as vacas gordas findarão e darão lugar às vacas magras. Nesse subtópico, nós vamos observar que uma outra etapa na vida de José foi administrar a fartura, administrar a abundância. Lembra da primeira etapa do processo que Deus trabalhou na vida dele? Ele trabalhou na casa de Potifar, administrando riqueza, administrando abundância. Então, ali era um estágio. Agora, ele estava diante das vacas gordas. 7 anos a terra iria produzir. Agora, o desafio de José era muito maior. Não era mais administrar a casa de Potifar. Ele estava administrando uma nação, o maior reino do mundo da sua época. E o desafio dele era preservar a vida de milhões e milhões de pessoas. Olha a responsabilidade de José. Mas, todavia, José ele já havia compreendido que a razão do sucesso dele não era da sua capacidade intelectual, não era das suas habilidades e competências. Era Deus na sua vida. Ele agora tinha uma dimensão maior do que Deus estava realizando por todo o processo que ele passou.
Agora, durante o período da abundância, durante o período que a terra produziu 7 anos de fartura, tudo que plantava crescia, ele tomou decisões importantes. Primeiro, ele cuidou da segurança alimentar, ele priorizou. Muitas nações naquela época, elas priorizavam a segurança. Nos seus exércitos, construção de fortalezas, mas José priorizou a segurança alimentar. O que é segurança alimentar? É o que uma nação pode produzir para assegurar aos seus cidadãos a comida, o quanto as pessoas comem, ou seja, aquilo seria a segurança alimentar, que todos tivessem comida na mesa. Então, esta foi a prioridade de José, preservar a vida. Então, este foi o planejamento dele. As decisões que ele tomou, 20% das terras do Egito foram tomadas para serem áreas de plantio, áreas de cultivo. Outro planejamento que José estabeleceu, que em todas as cidades construísse celeiros para que ajuntassem aqueles grãos. Ele não centralizou tudo em um único lugar. A questão da logística, meu querido, nós poderíamos aprofundar aqui e tratar aqui de ciência, a partir do planejamento de José. Ele observou a questão da logística, como nós vamos distribuir esses alimentos. Então, ele torna a terra, 20% da terra em propriedade para a plantação, 20% da produção seria guardado, entendeu? Ele toma essas decisões. Então, nós percebemos que ele já estava preparado por Deus para cuidar das vacas gordas, período de abundância. Ele fez um estágio na casa de Potifar. Eu observo que as lições de José quanto à gestão da abundância, da prosperidade, nós devemos aplicar nas nossas vidas hoje, irmãos. Gastar somente o necessário e ter uma reserva. Nós não podemos gastar além do necessário. Se você ganha R$2.000, você tem que ter um comprometimento financeiro de R$1.200, R$1.500. Pelo menos R$500 tem que ser reserva. Você tem que deixar guardado para o dia de amanhã. José, ele fez reserva, ele tomou decisões, assegurando o quê? A segurança alimentar, que as pessoas tivessem comida na mesa. Porque as vacas gordas, um dia elas vão embora, irmão, e darão lugar às vacas magras. Aí a pessoa cai numa situação que gastou tudo que tinha, gastou além do que devia, está endividado, desempregado, dependendo agora de R$600, que não dá sequer para pagar o aluguel. E a culpa não é do governo. Você é responsável por administrar as suas finanças, não é o governo, tá bom, meu querido? Então tem muitos cristãos endividados, quebrados, falidos e dependentes hoje, porque eles esbanjaram, gastaram mais do que deviam no período das vacas gordas. Quando chega agora o período das vacas magras, porque quando está vivendo o período de abundância, acredita que aquilo nunca vai passar, que a abundância sempre estará presente na sua vida, o que é uma ilusão. Então, a vida é feita de etapas. Paulo fala que ele aprendeu a viver com muito e a viver com pouco, a passar necessidade, a sobreviver na escassez. Então, nós precisamos também aprender com as lições de José, a sua gestão. Em tempos de crise, o líder mostra o seu valor. Até então, José administrara a abundância, mas chegara a hora de mostrar seu valor diante da crise. O período de seca havia chegado. A terra não mais produzia. A fome se espalhou por todo o mundo. O Egito, sob a administração de José,
espantou o pesadelo da morte. Os celeiros foram abertos e todos puderam comprar comida em tempos de escassez. A fartura foi tamanha que muitas nações buscaram no Egito o alimento para seu povo. Faraó, seus súditos, seu povo e o mundo da época tiveram que reconhecer que José, por intermédio do único e verdadeiro Deus, salvou a todos da fome e da morte certa. Não será diferente em nossos dias. Neste subtópico é maravilhoso que em tempos de crise, o verdadeiro líder forjado por Deus, ele mostra o seu valor, porque Deus o colocou ali. José, até então, ele lidou com a primeira etapa, que era fazer a gestão da abundância, das vacas gordas. Agora chegou o tempo da crise. A seca tomou conta do mundo da sua época. As lavouras não mais produziam. A chuva não mais regava a terra. E esse período seria um período de 7 anos, tempo suficiente para quebrar qualquer nação e matar milhões e milhões de pessoas de fome. José, quando a crise chegou, ele mostrou agora o seu valor, o porquê Deus o havia colocado ali. Em tempos de escassez, ele abriu os celeiros. Lembra que ele construiu celeiro nas várias cidades do Egito, por todo o Egito. Ele pegou as terras, 20%, tornou em terras de plantio, ou seja, porque ele sabia que tudo que plantassem iria crescer. Então José agora, no período de crise, ele tinha reserva. Ele abre os celeiros e o povo agora do Egito tem abundância. O mundo estava passando fome, mas o Egito tinha comida. O mundo estava passando necessidade, mas o Egito tinha fartura, porque Deus havia usado um jovem hebreu para estabelecer a harmonia, o equilíbrio, para que houvesse comida. E a abundância no Egito era tão grande, irmãos, que os povos e nações vinham até o Egito para comprar comida. O Egito tinha uma segurança alimentar para todos os seus cidadãos, para todo o seu povo, para todos que moravam no Egito, todos tinham a comida assegurada e também tinha condição de alimentar o mundo daquela época, onde os irmãos de José, com a fazenda quebrada, falida, o gado magro abatido, aquela fazenda foi à bancarrota, irmão. Aquela fazenda quebrou. Agora José estava como o gestor do maior império do mundo em tempos de crise. E cada egípcio que comia, ele agradecia ao Deus verdadeiro por conta da vida de José. Então nós observamos o seguinte: a igreja, ela tem que ser o lugar, quando o mundo está passando fome, fome do conhecimento de Deus, fome da palavra de Deus, a igreja, ela tem que ter abundância espiritual, ela tem que ter fartura. O mundo foi até o Egito naquela ocasião porque havia ali um homem que Deus havia levantado para a gestão de crise. Meu querido, nos nossos dias não é diferente. Deus há de nos usar enquanto igreja verdadeira, adoradores verdadeiros, para trazer palavra de fé, alimento espiritual, para trazer consolo, paz ao coração das pessoas, dos nossos irmãos que estão desesperados, que estão desorientados. Muitos estão perdendo entes queridos, familiares, pastores estão sendo recolhidos. E como trazer uma palavra para as pessoas nesse tempo de caos, nesse tempo de crise?
Meu querido, a igreja, ela é o celeiro de Deus. A igreja, ela é o celeiro que tem as riquezas, o alimento, porque o mundo hoje, muito mais do que a cura para o coronavírus, o mundo precisa de Deus. O mundo precisa da palavra de Deus. E é por esta razão que Deus nos levantou para sermos instrumento de bênção no meio de uma geração perdida, desorientada. Meu querido, nós iremos superar esta fase. O Deus de José, ele foi reconhecido. O Faraó, os seus conselheiros, os seus adivinhadores, toda a realeza, todos os egípcios, todos que iam até o Egito, tiveram que reconhecer que o Deus de José era o único e verdadeiro Deus, que estabeleceu 7 anos de abundância e estabeleceu 7 anos de escassez. Do jeito que José falou, se cumpriu. E Faraó compreendeu que aquilo ali era a mão de Deus, não era a mão de homem. Então estava claro que o único e verdadeiro Deus era o Deus de José, que por intermédio de José, Deus deu um grande livramento para o Egito e para o mundo da sua época, porque Deus, ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Glórias ao nome do nosso Deus. Um líder confrontado com seu passado. Após mais de 20 anos, finalmente José revê seus irmãos. Ele era agora o segundo homem mais poderoso do mundo de sua época. Muito mais que matar a fome da família, Deus o preparou para curar as feridas da alma. Ele, seus irmãos e o pai seriam sarados. Em breve, a dor da mentira, do ódio e do engano dariam lugar ao perdão. O choro de culpa e injustiça dariam lugar às lágrimas de reconciliação. Conforme sonhara, o sol, a lua e as estrelas se curvaram diante dele. Todavia, ele não se exaltou, não buscou vingança, mas atribuiu tudo a Deus. O jovem altivo de outrora tornou-se um grande líder, capaz de amar, perdoar, abençoar e consolar sua família. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. O plano de Deus na vida de José não estava completo. Aprove a Deus não somente colocá-lo como o segundo homem mais poderoso do mundo da sua época, reconhecido pelas nações, pelos povos, pelos poderosos da terra. Ele seria agora confrontado com o seu passado. Os seus irmãos que intentaram tirar-lhe a vida, que venderam-no como escravo, se apresentaram agora no Egito, quebrados, falidos, a terra não produzia, a fazenda em que José sonhava ser o gestor quebrou. E agora os irmãos comparecem diante de José. E eles se curvam diante de José, conforme o sonho que José havia tido. Agora, meu querido, os irmãos não o reconheceram. E muito mais do que alimentá-los, cuidar da segurança alimentar da família, Deus preparou José, moldou o caráter dele para ele sarar a alma dos seus irmãos. As feridas, o sentimento de culpa. José confronta os irmãos com a sabedoria de Deus, com o seu passado. José confronta-os com os erros que eles haviam cometidos. E ali nós vemos um processo de Deus curando a família de José. O pai de José, Jacó, que acreditava que o filho estava morto, que chorava, que era triste, deprimido, amargurado, abatido por acreditar numa mentira.
sustentada pelos filhos por aproximadamente 20 anos, agora, meu querido, ele descobre que esse filho estava vivo. Aquele homem, ele tornou a reviver. O lugar, a tristeza saiu, a depressão, a amargura fugiu. Os irmãos que tinham peso na consciência de terem vendido o irmão e não sabia se o irmão estava vivo, estava morto, agora tinham a certeza de que o irmão estava vivo, que o irmão estava numa condição favorável e o irmão agora era o segundo homem mais poderoso do mundo. Os sonhos de José se cumpriram e ele pôde dar segurança para a sua família, segurança alimentar, segurança de moradia. Eu vejo em José um homem aqui que não se envaideceu. Ele poderia dizer para os irmãos: eu não falei para vocês que o sol, a lua e as estrelas se curvariam diante de mim? No lugar daquele jovem altivo, vaidoso, nós vemos um homem modesto. Ele diz que para Deus o havia enviado à frente deles para um grande livramento, para a preservação da vida. Ele fala: olha, não vos entristeçais pelo que vocês fizeram comigo, porque todo o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bênção. E eu entendo que Deus estava no controle de toda a situação, para que eu viesse à frente e preservasse a vida da minha família, do Egito e do mundo. Deus me forjou no fogo da aflição, meu querido, aqueles anos de mentira, aqueles anos marcado pelo ódio, o desejo de morte. Deus curou todas as feridas naquela família. E José se mostrou um homem de uma grandeza, de um caráter. Ele não buscou vingança, ele não se exaltou, ele não ficou contando dos seus feitos, das suas realizações, mas ele beija, abraça os irmãos, chora com os irmãos, e ele fala: eu sou José, o vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Meu irmão, diante daquelas palavras, os irmãos tremeram. Esse homem vai mandar nos matar, esse homem vai vingar, mas ele compreende que Deus o havia forjado no fogo para aquele momento. Ele tinha que liberar o perdão. Meu querido, quantos que Deus não deu a vitória plena, porque ele ainda não aprendeu a perdoar. Ele é vaidoso, é presunçoso, é arrogante, gosta de se gabar dos seus feitos. As lições de José, elas são riquíssimas para serem aplicadas na nossa vida. Tudo que nós estamos enfrentando, perseguições, calúnia, difamação, dificuldade, problemas na família, problemas de saúde, problema de ordem financeira, ou o levante das pessoas contra as nossas vidas, tudo tem um propósito. Deus há de nos levantar para sermos canal de bênção para a vida dessas pessoas. Nós não devemos alimentar, nutrir sentimento de vingança. Mas um dia, Deus nos colocará numa posição para sermos agentes abençoadores. Que estas pessoas que se levantam contra as nossas vidas possam ser abençoadas por Deus através das nossas vidas. Meu querido, encerramos a nossa lição. Talvez tenhamos delongado um pouco, mas que o Espírito Santo complete ao seu coração aquilo que nós não conseguimos em virtude das nossas limitações. Eu peço que vocês continuem orando pela minha vida, por esse ministério. Estamos produzindo estas lições na direção do Senhor, com o temor do Senhor e na inspiração do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Eterno Deus, nós te agradecemos por esta palavra, por este estudo. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas ao teu nome. Toma nossas vidas nas tuas mãos. Meu Deus, ensina-nos a viver cada etapa da vida. Há orações que o Senhor não vai responder. Há momentos que nós seremos injustiçados, caluniados, difamados. Nós sofreremos até violência.
o abandono da família, o afastamento da família, mas o Senhor está, meu Deus, nos conduzindo, porque a Tua palavra afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu Deus, ensina-nos, ó Pai, a viver os momentos de abundância e ensina-nos a viver os momentos de escassez. Ensina-nos a compadecer do aflito, do necessitado. Meu Deus, que haja sempre nos nossos lábios uma palavra de sabedoria, uma palavra vinda do trono de Deus para consolar aqueles que estão em desesperos, aqueles, ó Pai, que estão vivendo dias de incerteza, aqueles os quais o Senhor irá exaltar no dia de amanhã, restaurar a sorte, mas há aqueles que o Senhor irá recolher. Então, meu Deus, dá-nos a palavra ungida, temperada ao seu tempo, para ministrar ao coração daquele que está aflito, para que ele esteja preparado para se encontrar com o Senhor. Dá-nos a palavra que venha santificar a tua igreja, preparar o teu povo para o dia do encontro com o Senhor por sobre as nuvens. Meu Deus, tira do nosso coração a vaidade, a altivez, a arrogância e a soberba. Tira dos nossos corações sentimento de vingança, de querer talvez esfregar no rosto de alguém a nossa superioridade, porque o Senhor mudou a nossa sorte. Mas que nós possamos abençoar aqueles que nos perseguem, aqueles que são hoje pedras de tropeço. Dá-nos essa capacidade de amar com o amor que vem do Senhor. Dá-nos a capacidade de sermos instrumento de bênção na vida daqueles que desejam o nosso mal. Meu Deus, nós queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, Deus te abençoe. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Amém? Amém nada. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Nós encontraremos com o nosso Senhor por sobre as nuvens. Esta é a minha esperança, este é o meu maior projeto de vida. Eu te encontro por sobre as nuvens no dia do Senhor. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.